Bom, pessoas, agora vamos estar resolvendo a 19ª questão, tá? Do nível Zumbi dos Palmares. Eu confesso que eu levei um tempinho nela, porque no final eu acabei me embananando e daí eu esqueci que eram os não pintados, tá? Então eu confundi não pintados com os pintados e por isso eu levei um tempo considerável. Mas é uma boa questão e diz o seguinte, ó. Tonho e Zeca foram convidados para fazer uma pintura junina na escola Conrado Fenelon. Eu não sei se essa pronúncia é correta, mas enfim. Eles optaram por fazer um xadrez representando o momento junino, conforme a figura a seguir. E daí ele pergunta: continuando esse padrão até o final da faixa até a direita, quantos quadradinhos não serão pintados? Bom, então vamos lá. Então a gente tem aqui um total de 5 linhas, né? A gente tem aqui uma primeira linha, uma segunda linha, uma terceira linha, uma quarta linha, uma quinta linha. E daí a gente tem aqui quadradinhos pintados de preto e quadradinhos que não são pintados, no caso os quadrados brancos. Bom, em primeiro momento a gente vai ter que contar quantos são os quadrados totais. Então observa que eu vou ter 250 quadradinhos na horizontal, ou seja, eu vou ter 250 quadradinhos nas colunas. Então isso quer dizer que eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente até 250. Ou seja, eu vou ter um total de 250 colunas, tá? Só que a gente tem um total de 5 linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 250 e vou multiplicar pela quantidade de linhas. E daí eu vou ter 250 vezes 5, que vai dar 1.250. Ou seja, eu vou ter um total de 1.250 quadradinhos nessa figura inteira, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou numerar as colunas por números. Então, por exemplo, eu vou chamar essa coluna aqui de 1, aí a segunda coluna de 2, a terceira coluna de 3, a quarta coluna de 4, a quinta coluna de 5, a sexta coluna de 6, a sétima coluna de 7, a oitava coluna de 8 e assim sucessivamente até a coluna de número 250, que no caso seria essa última coluna aqui, tá? Só que para a gente contar quantos quadradinhos não vão ser pintados, a gente precisa identificar um padrão, tá? Um padrão de recorrência. Então, o padrão que eu utilizei é o seguinte: se a gente pegar de 4 em 4 colunas, olha só o que vai acontecer. Então, eu vou traçar aqui uma reta, tá? E essa reta vai dividir aqui essa em uma coluna de 4, tá? É uma coluna que em um bloco que tem 4 colunas, tá? Então, aqui, cortei aqui, aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, observa que quando eu divido de 4 em 4, eu tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nesse bloco aqui, 4 por 5, eu vou ter um total de 20 quadradinhos. Aí nesse outro bloco aqui, eu também vou ter um total de 20 quadradinhos e assim sucessivamente. Eu vou estar sempre tendo blocos de 20 quadradinhos. Só que agora a gente vai contar quantos são os quadradinhos que não são pintados. Então, você pode contar de duas formas. Você pode contar os que são pintados. Então, você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora você faz uma subtração. Se o total é 20 e 7 vão ser pintados, então 20 menos 7 é igual a 13 que não serão pintados. Ou você poderia muito bem contar quantos são os quadrados brancos. Então, você teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente tem um total de 13 quadradinhos que não serão pintados, tá? E agora que vem a sacada. Como eu dividi em blocos de 4 colunas e 5 linhas, ou seja, isso quer dizer que em cada um desses blocos eu vou ter um total de 20 quadradinhos. Então a gente pode pensar assim, a gente pode pegar o total de quadradinhos, que no caso é 1.250, e desse total a gente vai dividir por 20, porque daí a gente conta quantos vão ser os blocos de 20 quadradinhos, tá? Então, para quem não entendeu, ó, o total de quadradinhos é 1.250. Quando a gente divide em blocos de 4 colunas e 5 linhas, em cada um desses blocos a gente vai ter 20 quadradinhos. Então, se eu pego o total de quadradinhos, que é 1.250, e divido por 20, que é a quantidade de quadradinhos em cada um dos blocos, eu vou ter o total, tá? Eu vou ter o total de blocos que vão ter exatamente 20 quadradinhos. Desses 20, 13 são pintados de branco, ou não são pintados, e 7 são pintados de preto. Então, a gente vai pegar aqui o nosso 1.250 e vai dividir por 20, tá? Então, observa que 12 é menor que 20, então vou pegar o 125. Então, 125 dividido por 20 vai dar 6, né?
6 vezes 20 dá 120, então a gente faz uma subtração aqui. Aí 125 menos 20, menos 120 dá 5. Então agora eu desço zero, aí 50 dividido por 20 vai dar 2, né? 2 vezes 20 vai dar 40, então para 50 vai ficar faltando quanto? Vai ser 50 menos 40, que vai ficar faltando 10. Ou seja, isso quer dizer que a gente vai ter um total de 62 blocos, em que cada um desses blocos tem exatamente 20 quadradinhos. Então, para você visualizar isso melhor, você poderia dizer, então, que o 1250 ele é igual ao 62 vezes o 20, mais os 10 blocos, ou melhor, 10 blocos não, os 10 quadradinhos que faltam. Então, ó, 20 é a quantidade de quadradinhos em cada um dos blocos. E esses 10 aqui representam o quê? A quantidade de blocos ou de quadradinhos? Se 20 é a quantidade de quadradinhos em cada bloco, então 10 é a quantidade de quadradinhos. Porém, não vai ser um bloco inteiro, porque um bloco inteiro a gente tem 20 quadradinhos. Então, a gente vai ter metade de um bloco. Então, a gente vai ter 62 blocos de 20 quadradinhos e depois a gente vai ter metade de um bloco que tem 20 quadradinhos, tendo apenas 10 quadradinhos nesse bloco, tá? E agora o que a gente pode pensar? Se a gente vai ter um total de 62 blocos de 20 quadradinhos e a gente sabe que em cada um desses blocos 13 quadradinhos não vão ser pintados, então a gente pega aqui o nosso 62 e a gente multiplica por 13. E daí a gente consegue encontrar a quantidade de blocos que não vão ser pintados. Então, nota que eu tenho 3 vezes 2, que dá 6. Aí, 6 vezes 3 dá 18. Aí, 1 vezes 2 está dando 2. E 1 vezes 6 está dando 6. Então, agora a gente soma. 6 mais 0 dá 6. 8 mais 2 dá 10. Vai 1 desce o 0. 6 mais 1 dá 7. 1 que subiu 8. E daí a gente tem 806. Só que daí você olha as alternativas e você tem 806. Você marca e você erra a questão. Por que você erra a questão? Porque a gente está esquecendo de contar o outro bloco que vai ser incompleto. Então, para quem não entendeu, novamente, a gente tem um total de 62 blocos que tem 20 quadradinhos. Desses 20, 13 não são pintados e 7 são pintados. Só que depois a gente vai ter que somar 10, ou seja, a gente vai ter que pegar mais duas colunas. Então, a gente vai ter que pegar metade de um bloco de 20 quadradinhos. Então, agora a gente vai voltar aqui na nossa figura e a gente vai continuar a pintar ela, tá? Seguindo o padrão, e daí a gente vai contar quantos vão ser os blocos, ou melhor, os quadradinhos não pintados na metade do próximo bloco. Então, eu vou continuar aqui essa linha, aí essa linha daqui, essa outra linha de cá, essa linha daqui. E agora eu vou fazer mais duas colunas, tá? Porque essa aí é a quantidade de colunas que vai fazer parte da metade desse outro bloco. Então, seguindo o padrão, observa aqui essa primeira linha. Nessa primeira linha, a gente tem um pintado de preto, aí depois a gente tem 1, 2, 3 que não são pintados. Aí a gente tem novamente um pintado de preto. Aí a gente tem 1, 2, 3 que não são pintados. Então quer dizer que esses dois aqui, ó, eles vão ser pintados? Não. Porque, ó, esse daqui vai ser pintado de preto. Então esse daqui, ele não vai ser pintado, tá? Aí, pela mesma lógica, nota que aqui, embaixo do que está pintado, eu tenho 3 que não são pintados. Ou seja, esses 3 aqui, ó, eles não são pintados. Então, aqui eu vou colocar um X, tá? Nos que não vão ser pintados. Então, aqui não vai ser pintado, aqui não vai ser pintado, aqui não vai ser pintado e aqui também não vai ser pintado. Aí, aqui embaixo vai ser pintado, porque a gente tem que seguir aqui o padrão. Aí agora, olhando para essa outra coluna aqui, observa que a gente tem esse cara aqui que vai ser pintado e esse outro cara de baixo que também vai ser pintado. Aí os outros dois caras, eles não vão ser pintados, tá? Então aqui em cima não vai ser pintado e aqui embaixo também não vai ser pintado. Então agora a gente conta, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem mais 6 quadradinhos que não vão ser pintados. Então a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o nosso 806 e vai somar com mais 6. E 806 mais 6 dá 812. Ou seja, 812 quadradinhos não serão pintados, o que nos leva aí à letra E de especial.